conversando com vocês agora há pouco que o excesso de glicose vira gordura. E um dos principais estímulos para que o excesso de glicose vire gordura é um hormônio famosíssimo chamado de insulina. Insulina, moçada, é um hormônio fabricado lá pelo pâncreas da gente, sendo que a insulina vai ser um hormônio que vai ser liberado quando o teor de glicose no sangue está alto, quando a glicemia está alta. Situação em que a glicemia está alta é o que acontece, por exemplo, moçada, após refeições. Então você foi lá, forrou o bucho, está cheio de glicose no sangue, glicemia, glicose no sangue, e você libera insulina. E o que é que a insulina faz da vida? A insulina, ela vai exatamente promover a passagem de glicose, a transferência de glicose do sangue para o interior das células. Do sangue para as células. Tudo bem? Explicando um pouco melhor, né? Você tem lá a glicose no sangue. Quando a insulina ela age, eu vou tirar a glicose do sangue e vou botar a glicose no interior das células. Quando eu faço isso, a glicose no sangue diminui, né? Então quando você vai lá e tira a glicose no sangue, a gente diminui a glicemia. Ou seja, diminui a glicose no sangue. Mas tem um detalhe. No que eu tiro a glicose do sangue e boto nas células, aumenta a glicose nas células. E daí? E daí? Que no que você aumenta a glicose nas células, ora, moçada, que tal vir para esse esquema de cá? Quando você tem muita glicose, uma parte vai virar glicogênio, até 400 gramas, a maior parte vai virar gordura quando eu tenho muita glicose nas células. Ou seja, é por isso que quando você vai lá e tem muita glicose nas células, isso estimula o acúmulo de gordura. Por isso, moçada, que a insulina, ela tem essa atividade. Então, a insulina fabricada pelo pâncreas, é liberada quando a glicemia está alta, ela tira a glicose do sangue, bota nas células, baixa a glicose no sangue, mas aumenta a glicose nas células. No que aumenta a glicose nas células, estimula você a acumular gordura. É por isso, viu, gente? Se você está preocupado com o seu peso, se você quer emagrecer, ou se pelo menos não quer engordar, não adianta só contar as calorias dos alimentos. Você tem que também ver o índice glicêmico desse alimento, como é que ele funciona. O que vem a ser, moçada, índice glicêmico do alimento, é quanto o alimento aumenta o teor de glicose no sangue. É quanto o alimento aumenta a glicemia, aumenta o nível de glicose no sangue. Por quê? Quanto mais o alimento aumenta a glicemia, quanto mais ele aumenta a glicose no sangue, mais ele estimula a liberação de insulina. E quanto mais ele estimula a liberação de insulina, isso quer dizer que mais ele estimula você a engordar. É quanto ele estimula o acúmulo de gordura. Daí, alimentos com índice glicêmico elevados são perigosos, né? Do ponto de vista da preocupação com a obesidade. Então, o índice glicêmico alto quer dizer que o alimento aumenta muito a glicemia. Quanto mais ele aumenta a glicemia, mais ele faz você liberar a insulina. E quando você libera a insulina, ele vai jogar a glicose nas células e o excesso de glicose vira gordura. Então ele estimula o acúmulo de gordura. Do que depende o índice glicêmico do alimento? Então o índice glicêmico, ele depende de uma série de fatores. Como, por exemplo, ele depende de complexidade do carboidrato. Ora, quanto mais complexo é o carboidrato, menor vai ser o índice glicêmico dele. Nesse caso, moçada, quem é que tem o maior índice glicêmico? Será que é amido ou será que é maltose? Ora, amido, ele é mais complexo, ele é formado por 1.400 unidades de glicose. Maltose
ela é mais simples e automaticamente, formado lá por 2 unidades de glicose, o índice glicêmico da maltose ele é mais elevado. Por que eu digo isso? Porque uma vez que o amido ele é mais complexo, ele é mais difícil de quebrar em glicose. Como ele é mais difícil de quebrar em glicose, considerando que eu estou comparando com a maltose, né? Isso quer dizer, automaticamente, demora mais para a glicose chegar no sangue. No que demora para a glicose chegar no sangue, a glicemia não sobe tanto. Automaticamente, nós vamos ter um menor índice glicêmico aqui nesse caso. Tudo bem, não deu para entender? Era uma vez, moçada, uma molécula de amido. E essa molécula de amido, ela tem reticências. 1.400 unidades de glicose formando lá. Para você, de repente, quebrar amido, eu vou ter que tirar uma glicose, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1 em 1, até que eu libere 1.400 glicoses, vai ser difícil, hein? Então, como ele é muito complexo, ele é muito difícil de quebrar em glicoses isoladas. Então, você vai lá, tem 1.400 unidades somadas. Liberei uma glicose, liberei 2, liberei 3, liberei 4, liberei 5. Daqui que eu libero 1.400, demora muito tempo para a glicose chegar no sangue, o índice glicêmico ele vai ser mais baixo quando comparado com a maltose. Maltose, né, moçada? Vai ser bem mais fácil de quebrar. Claro, né, gente? A maltose, ela é só 2 moléculas de glicose somadas. O que quer dizer automaticamente que quando eu pego a maltose com 2 moléculas de glicose, basta eu quebrar uma vez, que eu já tenho 2 glicoses separadas. Ela é tão fácil de quebrar, mas tão fácil de quebrar, que ela não demora para a glicose chegar no sangue. Se eu comer maltose, logo, moçada, a glicose está chegando no sangue. Como não demora para a glicose chegar no sangue, isso quer dizer que a glicemia sobe muito rápido. No que a glicemia sobe muito rápido, libera muita insulina, estimula muito o acúmulo de gordura. Quer dizer, então, que o índice glicêmico ele é mais elevado. Daí, colocando para vocês de maneira melhor, complexidade do carboidrato, né? Que é que a gente pode colocar para vocês que quanto mais complexo o carboidrato, menor vai ser o índice glicêmico. Quanto mais complexo é o carboidrato, menor o índice glicêmico dele. Quanto mais simples o carboidrato, maior o índice glicêmico. Então, quanto mais complexo, menor o índice glicêmico. Quanto mais simples o carboidrato, menor será o índice glicêmico, maior será o índice glicêmico. E quanto maior for o índice glicêmico, isso quer dizer automaticamente que maior o poder engordativo, né? Então, maior a tendência a acumular gordura. Muitos refrigerantes são adoçados com maltose. Às vezes você pega no rótulo do refrigerante, tem escrito assim, composição, xarope de milho. Sabe como é que é xarope de milho? Milho é basicamente amido, né? Milho é basicamente amido. Aí na fábrica eles pegam amido, quebram amido até maltose. E aí nesse caso, o xarope de milho é basicamente constituído de maltose. No que o xarope de milho é constituído de maltose, moçada, é um açúcar simples. No que ele é simples, o índice glicêmico dele é altíssimo. Isso quer dizer que ele aumenta muito a glicemia, estimula muito a liberação de insulina, então ele tem maior tendência a fazer você acumular gordura. Daí refrigerante engorda pra caramba, né? Por exemplo, lá, uma das maneiras de adoçar ele, com maltose, o índice glicêmico extremamente elevado. Outra coisa, moçada, que está relacionado lá com o índice glicêmico, além da complexidade do carboidrato, diz respeito ao tipo de carboidrato. Quando a gente fala em tipo de carboidrato,
Ora, o que acontece é que frutose, que galactose, por exemplo, não agem diretamente sobre a insulina. Ou seja, eles não estimulam você a liberar insulina. Porque quando é que a insulina é liberada? Quando a glicemia está alta. Então a insulina é liberada quando a glicemia está elevada. E glicemia é glicose. Então frutose, galactose não agem na liberação de insulina, agora a glicose sim. Glicose, responsável pela glicemia, ela age direto na liberação de insulina. E o resultado, moçada, que a glicose faz com que você tenha um índice glicêmico, claro, bem mais elevado. Ou seja, a glicose tem um poder engordativo extremamente elevado, né? Ou seja, glicose, ela tem alto índice glicêmico quando comparado com outros carboidratos. Tem alto índice glicêmico quando comparado com frutose, quando comparado com galactose. Ah, uma observação, tá? Frutose e galactose podem virar glicose? Podem. Podem virar glicose. Entretanto, frutose e galactose são convertidos em derivados de glicose, mas não é no sangue. Somente depois que entram nas células. Eles são transformados em glicose ou derivados dentro das células, não no sangue. Como é dentro da célula, como não é na corrente sanguínea, como não é no sangue, o resultado é que esses carinhas, frutose e galactose, eles até que vão virar glicose dentro da célula, não no sangue, o resultado é que eles, como eu estava comentando, não influenciam de imediato no índice glicêmico. Daí, que tal levantar um questionamento que eu acho muito bacana em relação aí à nossa vida cotidiana? Quem engorda mais? Açúcar ou batata? Alguém diz assim, depende da quantidade que você consumir. Ora, nesse caso, moçada, deixa eu fixar. Quem será que engorda mais? Será que é 100 gramas de batata ou será que é 100 gramas de açúcar aqui na jogada? Beleza? Lá vamos nós filosofando com vocês. Né? Quando você fala em engordar, uma das preocupações diz respeito ao valor calórico dos alimentos. Né? O valor calórico dos carboidratos, ele é de 4,1 quilocalorias por grama. Batata é amido, que é carboidrato. Açúcar é sacarose, que é carboidrato. Então é tudo carboidrato, né? Que quer dizer que 4,1 quilocalorias por grama vezes 100 gramas dá 410 quilocalorias. Ou seja, caloria por caloria, o valor calórico é o mesmo. Landim, se o valor calórico é o mesmo, quer dizer que engorda o mesmo tanto? Não, porque amido são 1.400 unidades de glicose, é 100% glicose. Eu sei, ele é um carboidrato mais complexo que a sacarose. Sacarose, ela é glicose mais frutose, ela é 50% glicose e 50% frutose. Gente, eu sei que o amido, ele é mais complexo, ele é mais difícil de quebrar, só que ele é todo glicose. E apesar da sacarose ser mais fácil de você quebrar, porque ela é um carboidrato mais simples, são só 2 unidades, tem um detalhe, que ela é metade glicose e metade frutose. Só que a metade frutose não é glicose, não estimula a liberação de insulina. Ou seja, não influencia diretamente no índice glicêmico. Já a glicose aumenta a glicemia. No que ela aumenta a glicemia, você libera insulina. E no que você libera insulina, estimula você a acumular gordura. Daí açúcar faz você engordar. Mas o amido faz bem mais. O amido faz bem mais, porque como amido, batata, ela é toda glicose, a glicemia sobe mais. Pode até demorar um pouquinho mais para a glicose chegar no sangue.
Mas é tanta glicose que você libera tanta insulina, mas tanta insulina que você vai acabar acumulando muita gordura aqui na brincadeira. Ou seja, entre 100 gramas de batata e 100 gramas de açúcar, por que o açúcar engorda menos? Não estou dizendo que ele não engorda. Açúcar engorda sim. Só que a batata consegue engordar mais. Agora, por que a diferença? Sacarose é glicose e frutose. A frutose não mexe com a insulina. A metaloglicose mexe, aumenta a glicemia, aumenta a insulina, estimula a gordura. Mas batata, que ela é toda glicose, aumenta mais a glicemia, aumenta mais a insulina e com isso, batata engorda mais. Batata inglesa, batata doce, é um pouquinho diferente. Aliás, né? Quando a gente fala lá em batata doce, a queridinha dos nutricionistas, a queridinha do pessoal da academia, por que, cara, que o pessoal que é nutricionista, o pessoal de academia, gosta tanto de batata doce? É porque a batata doce, ela tem muita fibra. E, gente, a fibra diminui o índice glicêmico dos alimentos. Por quê? Porque fibras, celulose, diminuem a absorção da glicose, retardam a absorção da glicose. No que as fibras retardam a absorção de glicose? Ora, por exemplo, né? Quando você vai lá e come maltose. Maltose, eu quebro em glicose e glicose, e a glicose entra no sangue rápido. A glicose entra no sangue tão rápido que o nível de glicose dispara. No que o nível de glicose dispara, você libera muita insulina. Índice glicêmico alto, muito engordativo. Agora, quando você vai lá e coloca fibra na brincadeira, a fibra segura a absorção de glicose. No que ela retarda a absorção de glicose, a glicose não chega toda de uma vez. Ela vai entrando aos pouquinhos. Por que é bacana ela entrar aos pouquinhos? Porque entra um pouquinho de glicose no sangue, aí passa para a célula. Aí entra mais um pouquinho de glicose no sangue e passa para a célula. É diferente da glicose entrar toda de uma vez. Se a glicose entrar toda de uma vez, o nível de glicose dispara lá para o céu. Se a glicose entra aos pouquinhos, não dá para a glicose disparar lá para o céu, porque a glicose entra um pouquinho do sangue e passa para a célula. Aí entra mais um pouquinho do sangue e passa para a célula. Mais um pouquinho do sangue e passa para a célula. E como a glicose aos pouquinhos vai passando para as células, não dá aquele pico de glicose muito alto. Se não dá o pico de glicose muito alto, não libera tanta insulina. E com isso, diminui o índice glicêmico das refeições. No que diminui o índice glicêmico das refeições, automaticamente diminui o poder engordativo das refeições. Não é mais um benefício. Eu já tinha comentado em aulas passadas. Benefícios de você ingerir fibras alimentares, celulose. Né? Outro benefício, diminui o índice glicêmico da refeição. Então você vai lá e de repente pega verduras, cereais integrais na comida, pega batata doce, que tem muita fibra naturalmente, a glicose mistura na fibra, demora mais para ela ser absorvida, evita o pico de glicose, evita a liberação de insulina, evita que engorde, diminui o poder engordativo do alimento. Então fibras diminuem o índice glicêmico. Alimentos ricos em fibra diminuem o índice glicêmico dos alimentos. Né? De maneira geral, batata inglesa é muito engordativa. Amido, basicamente. Batata doce já não tanto, né? Então batata doce nesse caso, ela já vai ser bem menos engordativa, porque a batata doce, naturalmente, ela apresenta bastante amido, ok? Mas ela também tem fibras para poder reduzir o índice glicêmico da refeição como um todo.